de um texto que ele é extremamente conhecido pela igreja e que ele muitas vezes é taxado como um texto de exortação. Mas que na verdade o capítulo 18, o episódio em que Deus chama Jeremias para que ele desça até a casa do oleiro, é um episódio que ele mostra Deus em atividade. É uma passagem que nós vemos a soberania de Deus em ação. A primeira coisa que nós aprendemos com Deus aqui nessa passagem é que quando Jeremias ele vai até a casa do oleiro, ele encontra o oleiro trabalhando. E a primeira coisa que nós vamos entender aqui com Deus é que independentemente de como nós estamos, ele não para de trabalhar. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando. Deus não para de trabalhar. É preciso que você entenda isso essa noite. Deus não para de trabalhar. Deus, ele trabalha sempre em favor daqueles que nele esperam. Deus está sempre trabalhando ao nosso favor, mesmo que muitas vezes o que ele tem para nos falar não seja o que nós estejamos esperando. Porque quando Deus chama Jeremias e manda que ele vá até a casa do oleiro, que ele desça até a casa do oleiro, e Jeremias diz assim: veio a minha palavra do Senhor. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. O Senhor falou comigo. Quando o Senhor vai falar conosco, nem sempre Ele vai falar aquilo que nós esperamos, mas Ele sempre vai falar aquilo que nós estamos precisando ouvir. E quando Deus, Ele, dentro da sua vontade permissiva, que não pode ser questionada, Deus, dentro da sua soberania, Ele vai fazer algumas coisas, Ele vai permitir algumas coisas, Ele vai mexer com algumas coisas, e Ele não vai dar explicação para o que Ele está fazendo. Quando Deus chama Jeremias, e Jeremias chega à casa do oleiro, Ele já está trabalhando. Deus não trabalha quando nós oramos pedindo que Ele faça algo. Ele sempre vai estar trabalhando. Porque nós somos tão limitados e nós estamos tão presos ao tempo, aos dias, às horas, aos minutos, que às vezes nós contamos quanto tempo que nós estamos na luta, quanto tempo que nós estamos no processo. Porque ao nosso ver, e a sensação que a gente tem muitas vezes, é que Deus parou de trabalhar, só porque Ele parou de falar, ou só porque Ele mexeu com alguma coisa dentro de nós, ou só porque Ele moveu a gente de uma posição. Então Deus, Ele chama Jeremias para Ele mostrar a ele como é que Ele trabalha. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro trabalhando e as rodas rodando. E o vaso estava na mão do oleiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se em algum momento você pensou em reclamar da luta, do processo ou daquilo que Deus tem permitido você passar, eu tenho uma notícia boa para te dar. É melhor você cair na mão do oleiro do que você cair na mão do fofoqueiro. É melhor você cair na mão do oleiro do que você cair na mão do homem. Porque o homem, quando você cai na mão dele, ele não vai ter misericórdia da tua vida.
Mas quando você cai na mão do oleiro, ele vai te quebrar, mas não é para te destruir, é para te fazer algo novo na sua vida. É para te fazer um vaso novo. Porque Deus, ele não quebra pessoas. Deus, ele quebra costumes. Deus quebra, louvado seja o nome do Senhor, situações, coisas que nós carregamos, que muitas vezes nós não queremos deixar. Ele quebra costumes, ele quebra muitas vezes relacionamentos, ele quebra muitas vezes amizades, ele quebra muitas vezes coisas que nós somos muito apegados, mas deixa nós vivos no processo. Aleluia! Ele deixa a gente vivo para contar a história, porque só conta a história quem permanece vivo. Aleluia! Deus, ele quebrou tudo de Jó, mas deixou Jó vivo. Porque o que ele tinha para fazer em Jó era muito maior do que o que ele tinha nas mãos dele. E Jó só iria experimentar a bondade de Deus se ele recebesse o mal de Deus. E muitas vezes é necessário a gente receber o mal de Deus, que é o não. Que é o não de Deus, que é o fechar a porta de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele vai mostrar para Jeremias como ele trabalha. Deus, ele pode quebrar algumas coisas da nossa vida, mas ele não quebra a promessa. Deus, ele pode retirar algumas coisas da nossa vida, mas ele não esquece do que ele te prometeu. Aleluia, Deus. Israel não foi destruída porque Deus estava levando Israel para a casa do oleiro. Não. Deus só estava trazendo Israel de volta para um relacionamento que havia sido quebrado com Deus. É importante que nós venhamos entender uma coisa. É melhor Deus quebrar algumas coisas do que Ele quebrar a comunicação que Ele tem com você. É melhor Deus quebrar algumas coisas do que você não sentir mais a presença dEle. Porque ao contrário do homem, Deus não se esconde. Ele só fica em silêncio. Mas isso não quer dizer que ele parou de trabalhar, porque ele está inativo. Porque o homem, ele pode parar, o homem pode querer desistir, o homem pode muitas vezes não entender o trabalhar de Deus, mas Deus não para de trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a cena que Jeremias encontra na casa do oleiro é o oleiro trabalhando. E o interessante é que Deus chama Jeremias para descer a casa do oleiro, para sair de onde ele estava. Sai de onde você está e desce a casa do oleiro. Porque tem lugares e tem lugares. Tem lugares que Deus não está. Tem lugares que Deus não vai. Mas a casa do oleiro será sempre um lugar onde Deus está a trabalhar e onde você vai encontrar Ele. Eu não sei qual é a casa do oleiro que você precisa descer. Eu não sei qual é o bom costume que você tinha, que você parou de ter. Eu não sei aonde é o lugar que você costumava ir se encontrar com Deus, que você não vai mais.
Mas é noite da gente voltar a descer a casa do oleiro. E voltar a ouvir não aquilo que muitas vezes nós queremos ouvir, que nós buscamos ouvir, mas aquilo que Deus realmente quer falar conosco. Glória a Deus, glória a Deus. Porque se eu quiser ouvir uma palavra de vitória, eu posso abrir o YouTube e botar uma palavra de vitória e ouvir. E animar o meu ego. Mas não vai mudar nada na minha vida. Não vai mudar, não vai alterar, louvado seja Deus, o processo que Deus me colocou. O processo vai continuar. Por quê? Porque Deus é soberano. Por quê? Porque quando Deus escolhe trabalhar em alguém, Ele não dá explicação por que Ele escolheu. Mas eu tenho certeza que quando Deus terminar essa obra, nós iremos ver o resultado. Porque Deus é Deus de resultados. Ele não precisa explicar o meio que Ele vai usar para trazer esse resultado. Mas esse resultado, Ele vai chegar. Ele vai aparecer. Porque Ele é soberano. Porque Deus tem suas formas de trabalhar. E uma das formas dele trabalhar muitas vezes é tirando a gente do conforto. Entenda. Entenda. Algumas adorações na sua vida, alguns louvores, algumas orações, algumas buscas, alguns jejuns, alguns sacrifícios, eles só vão vir a aparecer, eles só vão vir a ser feitos se Deus te colocar na zona de desconforto. Porque se Deus te deixar na zona de conforto, você vai continuar como você está. É preciso que Deus pegue Israel, pegue o oleiro, pegue o vaso e quebre o vaso. Faça com que ele volte à forma natural dele. Porque existem algumas versões em nós que Deus não reconhece mais. Então Ele precisa que nós voltemos às nossas origens. Voltemos às nossas raízes para nós entendermos e reconhecermos quem nos chamou, quem nos salvou, quem nos deu um novo nome e quem é aquele que nós devemos ser dependentes. Deus não quer que você seja dependente do homem. Deus não quer que você seja dependente de alguém. Deus não quer que você seja dependente de algum bem material, de algum dinheiro. Deus não quer que você seja dependente de ninguém. Deus quer que você seja dependente apenas dele. Israel tinha feito muitas alianças erradas, sem que Deus tivesse abençoado. Entenda, aquilo que Deus não abençoou, não vai para frente. Só vai para frente aquilo que Deus abençoa, que Deus coloca a sua poderosa mão e sustenta. Existem algumas coisas nas nossas vidas que muitas vezes precisamos voltar atrás. Mas esse voltar atrás não é voltar para o Egito. É voltar para a casa do oleiro, que nós costumávamos ouvir a voz de Deus. E se reconectar de novo com Deus. Muitas vezes Deus tira algo das nossas mãos. Muitas vezes Deus fecha alguma porta. Não é porque Deus queira nos castigar. Deus não castiga, Ele ensina. É diferente. Ele ensina. E a forma dele ensinar muitas vezes é com a dor. É com a dor. Porque existem coisas que nós só vamos parar para dar atenção quando a gente sente uma dor. E aí Deus vai incomodar
vai trazer a dor, vai trazer o questionamento, vai trazer a noite mal dormida, vai trazer alguns dias ruins para que a gente venha parar. Parar para quê? Para ouvir Ele falar. Deus está chamando Jeremias como representante de Israel. Jeremias, essa é a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias, para um pouquinho da tua rotina para tu ouvir o que eu tenho para te falar. Jeremias, para um pouquinho do teu tempo e do que tu está fazendo aí, para você ouvir o que eu tenho para te dizer. Glória a Deus, aleluia. Porque o que Deus quer muitas vezes de nós é que a gente pare para ouvir Ele falar. Porque muitas vezes nós estamos tomando decisões, seguindo a nossa vida, sem que nós venhamos ouvir a voz de Deus. E é importantíssimo ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus nos acalma. A voz de Deus nos dá direcionamento. A voz de Deus acalma o nosso coração. A voz de Deus, ela tranquiliza o nosso corpo. A voz de Deus ainda acalma a tempestade. A voz de Deus ainda é acalento na tempestade. A voz de Deus ainda é solução. Pessoas já desprezaram a voz de Deus, mas entenda uma coisa essa noite: a voz de Deus ainda tem que ser suficiente para a tua vida. Quando a voz de Deus não for mais suficiente para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai se calar de vez. A voz de Deus ainda precisa nos comover. É por isso que Deus, às vezes, Ele usa a dor para nos paralisar, para ouvir Ele falar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E como é importante você estar perto de pessoas que amam ouvir a voz de Deus. E como é importante você estar perto de pessoas que amam essa palavra, que amam buscar direcionamento nessa palavra. Porque essas pessoas não é fácil encontrar. E nós iremos precisar delas nos dias ruins. Porque Deus vai usar elas para falar com a gente. Esteja perto de pessoas que amam a palavra. Esteja perto de pessoas que valorizam essa palavra. Porque essa palavra ela ainda é solução para dias difíceis. Haverá dias que nós só iremos ter essa palavra e nada mais. Essa palavra nós não usamos só como escudo para as ciladas, para os dardos, não. Essa palavra, ela é aquela que acalma o salmista. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor. O apóstolo Paulo diz: se reveste desta armadura, para que você possa resistir, para que você possa suportar. Porque haverá dias que não haverá contentamento nos teus dias, mas tem que haver Deus, tem que haver a voz de Deus. A voz de Deus tem que ser decisiva para as nossas vidas. A voz de Deus tem que ser alimento para as nossas vidas. A voz de Deus, por mais que Ele esteja falando algo que eu não quero ouvir, mas é o que você está precisando ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que o vaso que estava na mão do oleiro, o vaso de barro, não saiu da forma que ele desejava. E quando Deus não está satisfeito com as nossas atitudes, com a nossa posição, Ele vai fazer a gente se mexer. Tem coisas que vêm, que chegam até a nossa casa para a gente se mexer.
para a gente se mover. Perceba que quando Deus vai falar com Ezequiel, ele diz assim: põe-te em pé. Deus fala com a gente de várias formas: em pé, deitado, sentado, dormindo, andando, cochilando. Mas tem situações que para elas começarem a mudar, eu preciso me levantar. Tem coisas que Deus vai falar para mim, mas é preciso eu me levantar. Deus vai falar com Ezequiel: põe de pé. Se coloca de pé. Porque tem luta que não dá para lutar deitado, tem que lutar de pé. Glória a Deus. Tem coisa que não dá para fazer deitado, tem que fazer de pé. Se coloca de pé. E eu falarei contigo.